Fernanda Lopes, eu sou crítica de arte e curadora e sou a curadora da exposição Mirantes, aqui na Galeria Anita Schwartz. Essa exposição começa com um convite da galeria para pensar uma coletiva para esse espaço, que é um espaço incrível, acho que é um espaço único no Rio, e sem nenhum pré-requisito, né? Não tinha muita baliza, assim. A Anita me deixou bem livre para pensar a ideia da exposição e os artistas que fariam parte. Então eu comecei a lembrar e a tentar elencar artistas que eu venho acompanhando há algum tempo, e acho que depois de um pouco mais de um ano de pandemia, acompanhando especialmente também pelo Instagram, né, pela internet, produções que eu tenho visto mais recentemente também. E foi assim que eu cheguei primeiro num grupo de artistas que estavam me chamando mais atenção, e aí a tentar estabelecer, pensar em conexões possíveis entre esses trabalhos tão diferentes. Acho que muito daí veio a ideia, essa imagem de mirante. Então eu acho que a ideia de mirante, especialmente no plural, veio daí, né, tentando conectar um pouco essas produções. E o que me interessa na ideia de mirante, eu fiquei pensando muito sobre esse lugar e sobre essa palavra, e me interessou muito pensar no mirante não só naquele lugar que serve como uma guia, né, aquela luz que serve uma guia, mas muito mais o fato do mirante ser um lugar construído para você estar lá, para você dali ter um ângulo de visão, para dali ser um lugar que te possibilita olhar para alguma coisa de um jeito diferente. E fiquei pensando muito isso em relação ao público, mas também em relação às próprias artistas, né? Como os trabalhos que estão nessa exposição, das artistas que estão nessa exposição, de alguma maneira as próprias artistas trazem esse estar presente, né? Essa presença do corpo, essa presença da percepção, e daí um olhar muito pessoal e também uma dimensão de processo, né? Acho que o fato de estar presente também de alguma maneira se conecta à ideia de processo, né? De uma coisa que está acontecendo. Então esse acaba sendo um pouco o fio condutor desses trabalhos. A gente tem 7 artistas na exposição: Ana Sário, Bel Petri, Gabriela Machado, Júlia Ardex, Lina Cruvinel, Wanda Pimentel e Renata Debonis. São artistas do Rio e de São Paulo. Na verdade, a Lina é de Goiânia, mas mora atualmente em São Paulo. Renata também está em trânsito, mas é uma artista de São Paulo. E muitas delas, como eu disse, são trabalhos que eu acompanho há algum tempo. Algumas eu nem conhecia pessoalmente. A Lina é uma artista que eu vinha conhecer pessoalmente por conta da exposição, mas era um trabalho que eu vinha acompanhando pelo Instagram. A Júlia eu já tinha trabalhado numa oportunidade anterior, numa outra exposição, mas Gabriela, Renata, Ana são artistas que eu acompanho há algum tempo, mas não sei nem dizer exatamente porque a gente ainda não tinha trabalhado junto. Então acho que também essa exposição acaba, num certo sentido, sendo essa possibilidade de encontro também. A exposição acaba reunindo 7 artistas e artistas mulheres. Essa, na verdade, não era uma ideia inicial, não era uma exigência inicial, nem uma proposta inicial. Mas eu achei interessante, no momento final, né, de escolha, de pensar o espaço, perceber que eu, na verdade, estava reunindo mulheres, porque acho que é uma questão importante hoje, mas talvez mais importante para mim tenha sido não necessariamente trazer isso como um mote da exposição. O texto que eu fiz para a exposição não fala diretamente disso,
Acho que porque a gente durante anos, décadas, viu exposições só com artistas homens, onde essa não era uma questão tratada, né? Quer dizer, eram artistas homens porque eram artistas homens, então acho que aqui tem isso também. No fim das contas acabaram ficando 7 artistas mulheres. Acho que de alguma maneira é possível pensar nesse olhar ou no lugar da mulher em relação a esses trabalhos, mas não acho que seja um mote da produção dessas artistas, né? Eu acho que obviamente influencia o olhar, como influencia qualquer característica pessoal de qualquer artista, de qualquer lugar, de qualquer geração. Enquanto eu estava pensando na exposição, acho que muito por conta das imagens que esses trabalhos trazem, me veio muito à cabeça a lembrança de uma aula da faculdade em que um professor contava, não me lembro exatamente em que contexto, mas ele estava falando de um curta que tinha acabado de ser lançado, isso já tem quase, sei lá, 20 e poucos anos, e que ele falava de uma cena, o curto inteiro se passava dentro de uma casa, uma pequena casa, uma casa de pescador na beira da praia, e era uma cena que acontecia num fim de tarde, então a gente percebia a luz caindo, e era uma cena que era iluminada conforme essa luz natural ia caindo, a gente ia percebendo cada vez mais forte a presença de um farol na beira da praia, e cada vez mais, quanto mais a luz caía, mais a luz do farol era presente, e ela, conforme o farol ia rodando, né, a luz, era essa luz que tornava possível ver o que acontecia dentro da casa. E era, se eu não me engano, era um casal que estava dentro da casa, numa conversa que ia se levando numa briga. E em determinado ponto, já para o final da sequência, a luz externa já é nenhuma, né? A luz natural é nenhuma, já tinha anoitecido. E boa parte da cena a gente só ouvia, né? Estava tudo no escuro e era o farol que por alguns instantes permitia que a gente visse alguma coisa dentro daquela locação. E essa é uma cena que me acompanha muito. Eu, na verdade, esqueci completamente qual era o filme. Depois de um tempo, passei a nem tentar lembrar mais, porque fiquei pensando muito que a maneira dele contar o filme, a maneira dele perceber esse filme, essa sequência, talvez fosse muito mais importante do que o filme em si. Então também não fico meio preocupada de me decepcionar e ver o filme original e sei lá, perceber que a leitura dele do filme era muito melhor do que o filme. Mas enquanto eu estava pensando nessa exposição e na ideia de Mirante, essa passagem me veio muito forte à cabeça, porque eu acho que de alguma maneira ela conversa com isso que estava me interessando, né? Pensar que a questão não era o filme em si ou a cena em si, mas como alguém olhava para aquilo e depois passava para outra pessoa, né? Como uma mesma cena ou uma mesma coisa observada ou experienciada, ela vai mudando de característica conforme você vai passando para frente, né? Eu acho que você coloca muito de você quando você está contando alguma coisa, né? O que te chama a atenção e por que te chama a atenção. Então, acho que isso aparecia muito forte nele. Eu lembro muito dele falando das mãos, dos olhos, sabe? Da maneira de contar. E acho que, na verdade, isso me animava muito mais para aquela cena do que propriamente a cena em si. E não sei, de alguma maneira eu acho que isso se conecta com o que me moveu um pouco nessa exposição também. O espaço da galeria é um espaço muito generoso, mas também muito desafiador, né? Eu acho que a gente tem um primeiro andar, um andar térreo, onde o pé direito é muito alto, é um pé direito generoso. Então, pensar não só nos trabalhos, mas em como esse espaço receberia esses trabalhos, acho que foi uma questão importante. Pensar no trabalho da Julia Arbex, ocupando a parede, um pouco incorporando essa parede como parte do trabalho, né, como parte do desenho.
Então é um desenho que tem ao mesmo tempo uma massa de carvão, mas também o espaço branco, quase branco do papel que sobra, e como isso vai ecoar na própria parede, né? Então de alguma maneira pensar nesse desenho numa montagem mais instalativa. E aí acho que na sequência pensar em conversas entre os trabalhos, que podiam ser conversas mais conceituais, algum elemento visual que de alguma maneira ecoasse entre um trabalho e outro. No primeiro andar a gente concentrou trabalhos com uma escala maior, né, que eu acho que também o espaço pedia. Então tem algumas conversas nesse sentido. E já no segundo andar, cujo pé direito é um pé direito mais, entre aspas, normal, né? Um pé direito mais regular, ter trabalhos também com uma escala, não pequenos exatamente, mas com uma escala menor, e que conversam e que estabelecem conversas entre si. Podem ser montados pensando uma conversa entre eles, quase como planos cinematográficos ou como uma sequência cinematográfica, né? Pensando não só o trabalho, mas as aproximações e as distâncias entre eles. Então não são montagens que a gente vê de maneira mais convencional, né, num museu ou numa galeria, onde os trabalhos têm espaçamentos regulares entre eles, mas pensar um pouco nessa confusão de tempos, né, no sentido de que, pensando numa lógica de cinema, você aproximar duas cenas ou estender duas cenas, né, pensar na duração delas, e isso tem um impacto no próprio conteúdo, né, na própria maneira como a cena é lida. Então acho que a gente tem esses dois momentos da exposição, tentando pensar também nessas percepções diferentes que cada um dos trabalhos vai trazer.